12 de fevereiro de 2013, 23h45 UNTMIN, Rua do Amparo, Olinda, Pernambuco. Felipe Barros ajustou a fantasia de pirata pela 10ª vez naquela noite. O tecido vermelho do lenço estava grudado no pescoço pelo suor, mas ele não se importava. Aos seus 24 anos, trabalhava como contador em um escritório no Recife e vivia para os 4 dias de carnaval. Era quando finalmente se sentia livre das planilhas e relatórios que ocupavam o resto do ano. Vamos, Felipe. O homem da meia-noite já passou, gritou Ícaro Lins, seu melhor amigo desde o colégio, balançando uma garrafa de cerveja no ar. Ícaro vestia uma camisa florida que parecia ter sido emprestada dos anos 80, combinando perfeitamente com seu jeito descontraído de farmacêutico aposentado, precocemente por uma herança inesperada. As 3 amigas do grupo já estavam alguns metros à frente, seguindo o rastro de música e confete que descia pela ladeira de pedras. Daniela Tavares, enfermeira de 26 anos, usava um vestido dourado que brilhava sob as luzes coloridas penduradas entre as casas coloniais. Nádia Moura, professora de História de 28 anos, havia escolhido uma fantasia de baiana com turbante branco, enquanto Otávio Cordeiro, o caçula do grupo aos 22 anos, vestia uma camisa do Galo da Madrugada que já estava manchada de tinta de outras fantasias. Os 5 amigos se conheciam há mais de uma década. Todos tinham crescido no mesmo bairro do Recife e mantinham a tradição de passar o carnaval juntos em Olinda desde que completaram 18 anos. Era uma espécie de ritual sagrado, sempre no mesmo local, sempre com a mesma empolgação, sempre até o último bloco da madrugada. "Onde vocês querem ir agora?" perguntou Daniela, tirando o celular do bolso para checar as mensagens. A tela mostrava 47% de bateria, suficiente para algumas fotos, mas ela sabia que precisava economizar para o resto da noite. "Tem um bloco descendo pela rua de São Bento", disse Nádia, consultando um folheto amassado que carregava na bolsa. "E depois tem a serenata no Largo do Rosário." Felipe olhou para o grupo de amigos e sorriu. Eles estavam todos ali, como sempre, prontos para mais uma madrugada inesquecível. O cheiro de caldo de cana e tapioca vinha das barraquinhas espalhadas pelas ruas, misturado ao aroma doce da garapa e ao suor coletivo de milhares de foliões. "Vamos onde a música levar", disse Felipe, erguendo sua cerveja em um brinde improvisado. Como sempre. Os 5 desceram a Rua do Amparo seguindo o som distante de zabumba e pífanos. As casas coloniais coloridas pareciam dançar sob a luz amarelada dos postes antigos, criando sombras que se moviam junto com a multidão. Felipe parou para amarrar o cordão do sapato e, quando levantou a cabeça, viu seus amigos dobrando uma esquina estreita entre 2 casas antigas. "Esperem!" gritou, mas sua voz se perdeu entre o barulho dos tambores e os gritos de alegria dos outros foliões. Ele correu atrás do grupo, mas quando chegou à esquina, viu apenas um beco mal iluminado que desembocava em uma ladeira íngreme. Felipe hesitou por um segundo. Não se lembrava de ter visto aquele caminho em carnavais anteriores, mas o som da zabumba vinha de lá, e ele podia jurar ter ouvido a risada característica de Ícaro ecoando entre as paredes de pedra. Felipe desceu o beco, seguindo as vozes dos amigos que pareciam estar sempre alguns metros à frente. O barulho do carnaval foi ficando mais distante às suas costas, substituído pelo eco de seus próprios passos nas pedras úmidas. 3 quarteirões atrás, na Rua do Amparo, um ambulante de água de coco que conhecia Felipe de outros carnavais olhou para o relógio, 00h15. Ele tinha certeza de ter visto os 5 amigos passarem por ali 15 minutos antes, rindo e seguindo a música como sempre faziam. Naquela noite, foi a última vez que alguém os viu. A primeira pessoa a notar que algo estava errado foi Carmen Barros, mãe de Felipe. Na terça-feira de carnaval, por volta das 2 da tarde, ela ligou para o celular do filho e ouviu apenas a mensagem automática da operadora. Não era estranho. Durante o carnaval, Felipe sempre deixava o telefone descarregado ou no modo silencioso, mas às 6 da noite, quando ele não apareceu para o almoço tradicional de família, ela começou a se preocupar. "Felipe nunca perde o almoço de terça-feira", disse Carmen mais tarde à delegacia. "Por mais que ele beba no carnaval, sempre aparece em casa para comer minha galinha guisada." Na quarta-feira,
O grupo de família se reuniu. Os pais de Ícaro, Daniela, Nádia e Otávio, também não tinham recebido notícias. Os 5 telefones celulares iam direto para a caixa postal e ninguém havia postado nada nas redes sociais desde segunda-feira à noite. A delegacia de Olinda registrou o boletim de ocorrência na quinta-feira, quando o carnaval já estava terminando e as ruas começavam a ser limpas. O delegado Marcos Alencar, um homem de 45 anos com 20 anos de experiência em casos de desaparecimento, disse às famílias que era comum jovens sumirem durante o carnaval. Às vezes eles conhecem alguém, vão para outro estado, esquecem de avisar, explicou Alencar, folheando o relatório inicial. Ou bebem demais e acabam perdidos em alguma praia. Vamos aguardar mais alguns dias. Mas os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A busca oficial começou apenas uma semana depois do desaparecimento. O Corpo de Bombeiros vasculhou as praias entre Olinda e Recife. Mergulhadores verificaram os rios próximos e voluntários da comunidade percorreram cada beco do sítio histórico. Cartazes com fotos dos 5 amigos foram colados em postes, muros e janelas de toda a cidade. Eu vi eles na segunda-feira à noite, contou José Antônio. O ambulante de água de coco, a polícia, estavam descendo a Rua do Amparo, como sempre fazem. Mas dessa vez entraram naquele beco que vai dar na Casa da Ladeira. A Casa da Ladeira era como os moradores locais chamavam um casarão colonial abandonado há mais de 10 anos, localizado em uma rua íngreme e mal iluminada. O imóvel pertencia a uma família de Recife que há décadas tentava vendê-lo, mas ninguém se interessava pela propriedade devido ao estado precário da construção. Dona Marta, uma senhora de 72 anos que morava na casa ao lado do casarão, foi ouvida pela polícia 3 vezes. Sua versão nunca mudou. Na madrugada de terça-feira, por volta de 1h, ela havia acordado com barulhos vindos do casarão vazio. Eram vozes de jovens, disse ela, torcendo um lenço entre os dedos. Pareciam estar se divertindo primeiro, rindo e conversando alto, mas depois ouvi gritos. Pensei que fossem foliões bêbados, sabe como é o carnaval. Mas os gritos eram estranhos, de desespero. A polícia investigou o casarão na semana seguinte. O imóvel estava realmente abandonado. Paredes descascadas, telhado com goteiras, piso de madeira podre em vários pontos. Não encontraram nenhum sinal dos 5 amigos, nem roupas, nem objetos pessoais, nem marcas de violência. Não havia nada lá dentro além de entulho e ratos, disse o delegado Alencar ao jornal local. Se eles entraram naquela casa, certamente saíram logo depois. As famílias não se conformaram com a versão oficial. Carmen Barros vendeu suas joias para contratar um detetive particular. Os pais de Ícaro ofereceram recompensa de R$50 mil por informações. Nádia Moura era filha única, e seus pais colocaram anúncios em jornais de todo o Nordeste. Surgiram dezenas de pistas falsas. Uma mulher de João Pessoa jurou ter visto Daniela trabalhando como enfermeira em um hospital público. Um motorista de táxi de Fortaleza disse ter dado carona para Otávio. Todas as pistas foram investigadas e se mostraram equivocadas. O tempo passou e a cidade foi seguindo sua rotina. A cada carnaval, alguns moradores se lembravam dos 5 amigos desaparecidos, mas a história foi gradualmente se transformando em lenda urbana. Alguns diziam que eles haviam fugido juntos para escapar de problemas financeiros. Outros especulavam sobre sequestro ou acidente. Em 2015, 2 anos após o desaparecimento, o Casarão da Ladeira foi vendido para uma empresa de restauração de patrimônio histórico. Mas as obras nunca começaram. A empresa faliu e o imóvel voltou a ficar abandonado. As famílias continuaram buscando respostas. Carmen Barros desenvolveu diabetes e hipertensão. Os pais de Ícaro se separaram. Dona Conceição, mãe de Nádia, começou a frequentar sessões espíritas na esperança de receber alguma mensagem da filha. Em 2018, 5 anos após o carnaval fatídico, a delegacia arquivou oficialmente o caso. Não havia mais pistas a seguir, não havia testemunhas novas, não havia evidências concretas de crime ou acidente. Os 5 amigos de Recife entraram para as estatísticas de pessoas desaparecidas no Brasil. Mais de 80 mil casos registrados por ano, segundo dados oficiais. Suas famílias se reuniam a cada aniversário de desaparecimento.
acendendo velas em uma missa na Igreja do Carmo, em Olinda. Eles não sumiram no ar, dizia Carmen Barros, já com os cabelos completamente grisalhos. Algum dia a verdade vai aparecer. Eu sinto isso no coração de mãe. Ela não sabia que suas palavras eram proféticas. 15 de setembro de 2020, 14h30, Rua da Ladeira, Olinda. Antônio Vieira ajustou os óculos de proteção e ligou a furadeira elétrica. O barulho ensurdecedor ecoou pelas paredes do casarão colonial, acompanhado pelo cheiro de madeira queimada e poeira antiga. Como mestre de obras especializado em restauração de patrimônio histórico, ele já havia trabalhado em dezenas de imóveis similares em Olinda, mas aquele casarão tinha algo diferente. Esse piso está mais podre do que eu imaginava, gritou para seu ajudante. Marcos, por causa do ruído da ferramenta, vamos ter que trocar tábua por tábua. A empresa Patrimônio Nordeste havia comprado o casarão 6 meses antes, com planos de transformá-lo em um centro cultural. O imóvel ficou abandonado por quase uma década, e a estrutura de madeira do piso térreo estava completamente comprometida pela umidade e pelo tempo. Antônio trabalhava metodicamente, removendo cada tábua com cuidado para não danificar as vigas principais. Tinha 58 anos, 3 filhos criados, e orgulhava-se de nunca ter encontrado um problema que não conseguisse resolver. Mas quando ergueu a 10ª tábua da fileira central, parou abruptamente. Marcos, vem cá ver isso. Onde deveria haver apenas terra batida e alicerce de pedra, Antônio viu algo que o fez engolir em seco. Parcialmente coberto por uma camada fina de terra e folhas secas, havia algo que parecia ser tecido vermelho, desbotado pelo tempo, mas ainda reconhecível. Marcos se aproximou e se ajoelhou ao lado do mestre de obras. Os 2 homens ficaram em silêncio por alguns segundos, processando o que estavam vendo. É roupa, murmurou Marcos, um rapaz de 23 anos que trabalhava na construção civil há apenas 2 anos. Tem roupa enterrada aqui embaixo. Antônio pegou uma vassoura e começou a retirar cuidadosamente a terra solta. À medida que limpava a área, mais detalhes apareciam. Pedaços de tecido dourado, restos de um colar de contas coloridas, fragmentos de plástico que pareciam ser de um celular quebrado. E então ele viu os ossos. Meu Deus do céu! Sussurrou Antônio, deixando a vassoura cair no chão. Eram ossos humanos, sem dúvida. Parte de uma costela, pedaços do que parecia ser um crânio, fragmentos de ossos longos espalhados de forma irregular sob o piso, tudo misturado com terra, pedras pequenas e os restos de roupas coloridas. Marcos recuou alguns passos, com o rosto pálido. O que a gente faz agora? Antônio tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Durante seus 35 anos de profissão, ele havia encontrado de tudo em casas antigas: joias escondidas, dinheiro guardado em paredes, documentos históricos esquecidos, mas nunca ossos humanos. A gente chama a polícia, disse, discando 190, e não toca em mais nada. A Polícia Civil chegou 20 minutos depois. O delegado que assumiu o caso era Roberto Freitas, um homem meticuloso de 42 anos que havia se transferido de São Paulo para Pernambuco 2 anos antes. Freitas não conhecia a história dos 5 amigos desaparecidos. Para ele, aquela era apenas mais uma cena de crime a ser investigada. A perícia técnica chegou no final da tarde. O perito criminal, Edgar Melo, com 20 anos de experiência, começou o trabalho de catalogação e coleta de evidências. A cada osso encontrado, a cada fragmento de roupa, o quebra-cabeças ficava mais intrigante. Temos ossos de pelo menos 3 pessoas diferentes, disse Melo ao delegado Freitas, enquanto colocava os fragmentos em sacos plásticos numerados. Mas podem ser mais. Vamos precisar de análise laboratorial para ter certeza. Entre os objetos encontrados estavam pedaços de um vestido dourado, restos de uma camisa florida, fragmentos de tecido branco que poderiam ser de um turbante, e os restos de pelo menos 2 telefones celulares. Havia também pedaços de plástico colorido que pareciam ser de pulseiras ou colares carnavalescos. A notícia vazou na imprensa local na manhã seguinte. Ossadas humanas encontradas em casarão de Olinda estampou a manchete do Diário de Pernambuco. A reportagem mencionava que a polícia investigava a possibilidade de as ossadas estarem relacionadas a algum crime antigo.
Foi Carmen Barros quem fez a conexão primeiro. Ela estava tomando café da manhã quando viu a notícia na televisão. A repórter falava sobre o casarão na Rua da Ladeira, onde ossos humanos haviam sido encontrados sob o piso, junto com roupas coloridas e colares carnavalescos. Carmen quase engasgou com o café. Rua da Ladeira era exatamente o local que José Antônio, o ambulante, havia mencionado à polícia 7 anos antes. O mesmo casarão que a polícia havia investigado superficialmente na época do desaparecimento dos 5 amigos. Carmen ligou imediatamente para os outros familiares. Em 2 horas, todos estavam reunidos na delegacia, levando fotos antigas e descrevendo as roupas que Felipe, Ícaro, Daniela, Nádia e Otávio usavam na última noite em que foram vistos. Meu filho estava fantasiado de pirata, disse Carmen ao delegado Freitas, mostrando uma foto no celular. Usava uma camisa branca e um lenço vermelho no pescoço. Vermelho igual a esse tecido que vocês encontraram. A mãe de Daniela abriu um álbum de fotos antigo. Minha filha usava um vestido dourado naquela noite. Ela tinha comprado especialmente para o carnaval. Estava tão animada. O delegado Freitas ouviu todos os depoimentos e comparou com os objetos encontrados no casarão. As coincidências eram muitas para serem ignoradas, mas ele sabia que precisaria de provas científicas para confirmar qualquer hipótese. Vamos aguardar o resultado da perícia, disse às famílias. Se essas ossadas realmente pertencerem aos seus parentes, vamos investigar este caso com todo rigor. Naquela noite, Freitas ficou até tarde no escritório, lendo todos os arquivos do desaparecimento de 2013. Quanto mais lia, mais intrigado ficava. Como a polícia não havia encontrado nada no casarão na época, se os ossos estavam enterrados logo abaixo do piso? A resposta para essa pergunta mudaria tudo. 2 de dezembro de 2020. Laboratório de Perícia Criminal do Recife. O laudo chegou em uma terça-feira chuvosa, 3 meses após a descoberta no casarão. O delegado Roberto Freitas abriu o envelope lacrado com cuidado, sabendo que aqueles papéis poderiam finalmente esclarecer um mistério de 7 anos. Confirmado, murmurou, lendo a primeira página. DNA compatível com 5 indivíduos, idade entre 22 e 28 anos, mortos há aproximadamente 7 anos. A análise forense havia sido minuciosa. Os ossos encontrados pertenciam realmente a Felipe Barros, Ícaro Lins, Daniela Tavares, Nádia Moura e Otávio Cordeiro. A causa da morte não pôde ser determinada com precisão devido ao estado dos ossos, mas havia indícios de trauma físico em pelo menos 3 dos crânios encontrados. Freitas convocou uma reunião com toda a equipe de investigação. Era hora de reconstruir o que realmente havia acontecido naquela madrugada de carnaval de 2013. Se os 5 morreram naquela casa, por que a polícia não encontrou nada na época? Questionou a investigadora Marina Santos, uma mulher de 35 anos que havia se juntado à equipe especificamente para este caso. Freitas havia passado semanas analisando os relatórios antigos. A resposta estava enterrada na burocracia policial e nas falhas da investigação inicial. Eles investigaram a casa por cima, disse, folheando um relatório de 2013. Entraram, olharam ao redor, não viram nada suspeito e foram embora. Ninguém pensou em verificar se o piso havia sido mexido. Mas havia outro detalhe que intrigava o delegado. Segundo o laudo pericial, os ossos não estavam simplesmente jogados sob o piso. Eles haviam sido cuidadosamente organizados e cobertos com terra trazida de outro local, terra que não era característica daquela região de Olinda. Alguém se deu ao trabalho de enterrar os corpos de forma organizada, disse Marina. Isso não foi um crime passional ou um acidente. Foi planejado. A investigação ganhou novo fôlego. Freitas ordenou uma busca minuciosa nos arquivos da prefeitura e descobriu algo surpreendente. 2 semanas após o desaparecimento dos jovens, em março de 2013, havia sido expedida uma licença de reforma para o casarão da Ladeira. A licença estava em nome de uma empresa de construção chamada Reformas Nordeste Lita. Marina investigou a empresa e descobriu que ela havia falido em 2014, apenas 1 ano após obter a licença. Mais interessante ainda, o sócio proprietário da empresa era Valdecir Moreira, um homem de 45 anos
com passagens pela polícia por estelionato e formação de quadrilha. Ele pode ter usado a licença de reforma como desculpa para mexer no piso da casa, disse Marina. Se alguém visse movimento no casarão, pensaria que eram apenas obras normais. Valdecir Moreira foi localizado em uma cidade do interior de Pernambuco, onde trabalhava como pedreiro autônomo. Quando a polícia bateu à sua porta em uma manhã de janeiro de 2021, ele não pareceu surpreso. Eu já estava esperando vocês, disse, sentando-se em uma cadeira de plástico no quintal de sua casa simples. Desde que saiu na televisão essa história dos ossos, eu sabia que um dia vocês iam me procurar. A confissão de Valdecir foi gravada em vídeo na delegacia de Olinda, na presença de seu advogado e das famílias das vítimas. Era uma história sórdida que envolvia ganância, oportunismo e uma coincidência trágica. Em fevereiro de 2013, Valdecir havia invadido o casarão abandonado com a intenção de roubar os fios de cobre das instalações elétricas antigas. O imóvel estava vazio há anos e ele sabia que poderia vender o material em ferros velhos sem levantar suspeitas. Eu estava trabalhando lá dentro quando eles chegaram, disse Valdecir, com a voz embargada. Eram 5 jovens fantasiados, meio bêbados, entraram rindo e falando alto. Acho que pensaram que fosse uma festa particular ou algo assim. Os 5 amigos haviam realmente seguido o som de música que vinha do casarão. Mas não era uma festa. Era apenas um rádio pequeno que Valdecir usava para escutar música enquanto trabalhava. Quando me viram ali dentro, com ferramentas e fios espalhados, eles entenderam que eu estava roubando, continuou Valdecir. A moça de Dourado, depois soube que se chamava Daniela, disse que iam chamar a polícia. O que aconteceu em seguida foi uma tragédia que poderia ter sido evitada de 1000 maneiras diferentes. Valdecir estava em liberdade condicional e sabia que uma nova prisão significaria voltar para a cadeia por muitos anos. Desesperado, ele pegou um pé de cabra que estava usando no trabalho. Eu só queria assustar eles, fazer eles irem embora e esquecerem o que viram, disse começando a chorar. Mas o rapaz de vermelho, o Felipe, tentou me desarmar. Nós brigamos, eu bati nele sem querer matar, mas bati forte, muito forte. Os outros 4 tentaram socorrer Felipe e fugir, mas estavam em um beco sem saída dentro do casarão. Valdecir, tomado pelo pânico e pela certeza de que seria preso, acabou matando todos os 5 em uma sequência desesperada de violência. Depois que passou a loucura, eu vi o que tinha feito, disse. 5 jovens mortos por causa de uns fios de cobre que não valiam nem R$ 500. Valdecir passou 3 dias no casarão, decidindo o que fazer. Finalmente, cavou um buraco sob o piso de madeira e enterrou os 5 corpos, cobrindo-os com terra que trouxe de um terreno baldio próximo. Depois, recolocou as tábuas do piso cuidadosamente, para que ninguém percebesse que haviam sido mexidas. 2 semanas depois, consegui uma licença de reforma falsa para aquela casa, disse. Queria voltar lá e retirar os corpos, levar para outro lugar onde nunca fossem encontrados. Mas a polícia investigou a casa logo depois que vocês sumiram e eu fiquei com medo de voltar lá. O plano de Valdecir era esperar a investigação esfriar e depois remover as evidências, mas a empresa que ele havia criado faliu. O casarão foi vendido e ele acabou se mudando para o interior, deixando os 5 amigos enterrados sob o piso de madeira. Todos esses anos, eu carreguei esse peso, disse no final da confissão. Toda noite, eu sonho com eles. 5 jovens que estavam só se divertindo no carnaval e que morreram por causa da minha ganância e do meu desespero. Valdecir Moreira foi preso preventivamente e posteriormente condenado a 85 anos de prisão por 5 homicídios qualificados. Ele não recorreu da sentença. O Casarão da Ladeira foi totalmente restaurado e hoje abriga o Memorial dos 5 Amigos, um espaço cultural dedicado à preservação da memória de Felipe, Ícaro, Daniela, Nádia e Otávio. As paredes exibem fotos dos jovens em vida, documentos da investigação e depoimentos de suas famílias. Carmen Barros, hoje com 67 anos, é voluntária no memorial. Ela recebe visitantes e conta a história do filho e dos amigos, sempre terminando com a mesma reflexão. Eles saíram de casa para se divertir no carnaval, como faziam todo ano. Nunca imaginaram que encontrariam alguém disposto a matar por tão pouco. Mas pelo menos agora eles descansam em paz.
e suas famílias têm um lugar para visitá-los. Durante o Carnaval de Olinda, o memorial fica aberto 24 horas. Muitos foliões fazem questão de passar por lá para deixar flores e acender velas em homenagem aos 5 amigos que nunca voltaram para casa. Nas paredes do casarão, uma placa de bronze traz os nomes dos jovens e uma frase escolhida por suas famílias: Felipe, Ícaro, Daniela, Nádia e Otávio. Que sua alegria de viver seja lembrada para sempre e que sua história ajude a impedir que outras famílias passem pela mesma dor. Todo ano, no dia 12 de fevereiro, aniversário do desaparecimento, as famílias se reúnem no memorial para uma missa em memória dos 5 amigos. O som dos tambores do Carnaval de Olinda ecoa pelas ruas, mas dentro do casarão restaurado reina um silêncio respeitoso, o silêncio de quem finalmente encontrou as respostas que procurava há tanto tempo. A verdade, como disse Carmen Barros 7 anos antes, finalmente apareceu, e com ela a certeza de que algumas feridas só cicatrizam quando a justiça é feita, mesmo que tardiamente.